vamos lá, continuando a gravação da lei orgânica, a gente parou no item 15 aqui, a gente está vendo o capítulo que fala da administração municipal, né? É um artigo que tem, é um capítulo que tem bastante coisa sobre os funcionários também. E a gente já tinha visto que não pode vincular a equiparação de vencimentos, então não pode ter vinculação igual, entre um salário de um tipo de servidor e outro tipo de servidor, tá? Agora, o 16, ele fala assim, ó, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parece que eles falaram grego, mas é o seguinte. Acréscimos pecuniários são as coisas que a gente ganha além do nosso salário. Então, seria gratificação, férias, 13º, qualquer outra coisa que venha mais, são os acréscimos, tá? Eles estão falando aqui que a gente não vai contar esses acréscimos na hora de conceder um reajuste. Então, por exemplo, digamos que lá chega na data base, que é a data que todo mundo recebe um reajuste no salário, eles falam assim, gente, o reajuste esse ano é de 4%. Esse reajuste, ele é sobre o salário e não sobre os acréscimos pecuniários. Então não vai ser percebido pelo servidor, não vai ser computado e nem acumulado para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Ou seja, não vai computar esses acréscimos que a gente está tendo, né, férias, 13º e tudo, não computa na hora de dar uma concessão ulterior, ou seja, uma concessão que venha depois, tá? Então é só isso que ele está falando. Porque, por exemplo, se ele fala que é 4% de aumento, se eu sou, digamos, vamos dizer que você seja operador radiofônico lá, você está ganhando hoje lá 3 mil e pouco, quase 4 mil reais, beleza? Você vai receber 4% de aumento. O outro operador radiofônico, que é supervisor, ele tem um acréscimo no salário dele por ser supervisor. E esse acréscimo que ele ganha é uma gratificação por função de confiança. Quando ele receber os 4% de aumento, ele vai receber sobre o salário dele. E esse acréscimo que ele ganha a mais não vai ser computado os 4% de aumento. Entendeu? A mesma coisa se você saiu de férias e você teve um salário seu do mês passado foi muito alto. Obviamente que esse mês você vai voltar para o salário normal. Então é isso. Item 17. Os vencimentos dos servidores municipais são irredutíveis. E a remuneração mensal obedecerá ao que dispõe. Aí tem outros artigos ali. Bem, o que ele está falando aqui é que não pode reduzir o salário. Nunca. Pela legislação aqui já está falando. É irredutível. Ou seja, o máximo que pode acontecer é aumentar ou ficar igual. Não pode nunca chegar no database do reajuste e falar, gente, ó, a inflação foi negativa, então a gente vai diminuir o salário de vocês. Não existe isso. Ou se mantém, não tem reajuste nenhum, ou se aumenta, tá? 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E aqui tem os 3 itens. Bem, agora vamos que esse é um item que é importante, porque ele cai em muitas provas. Eles perguntam isso, que é para as pessoas saberem que não pode fazer 2 concursos públicos e trabalhar em 2 empregos públicos se tiver fora da regra. Tá? Então vocês vão lá, agora vão fazer esse concurso, vocês vão passar, vocês vão trabalhar de operador radiofônico. Aí, ano que vem, abre um outro concurso para atendente de agente de comunicação. Aí vocês falam assim, pô, meu horário aqui dá para fazer e fazer outro concurso e trabalhar nos dois. Não pode, tá? Então, tem as exceções. Quais são as exceções? Se você tiver 2 cargos de professor. Então, se você já é concursado como professor, você pode ser concursado como professor novamente. Tanto na mesma prefeitura quanto em outro órgão, você pode ter 2 cargos de professor. Porque professor geralmente trabalha, quando ele passa num concurso só, ele só trabalha num dos períodos. Ou ele trabalha de manhã, ou ele trabalha à tarde, ou ele trabalha à noite. Por isso, o professor consegue acumular. Ele vai ter a possibilidade de fazer um outro concurso e, de repente, atender as crianças, né, de manhã e de tarde, ou de tarde e de noite, assim por diante, tá? Então, esse é um dos cargos que pode, acumular 2 de professor. Outro que pode, um cargo de professor com um cargo técnico-científico. Cargo técnico-científico são cargos que precisam de especialização.
Então, uma pessoa que é especializada em alguma coisa, ela também pode ter um cargo de professor. Isso se tiver compatibilidade de horário. Isso é importante, tá? Por quê? Porque imagina que o cara é advogado da prefeitura, né, que chama procurador municipal. Se ele é advogado, ele é muito bom advogado, ele trabalha como procurador municipal, ele pode ter mais um cargo de professor e ensinar o que ele sabe. Ele tem um cargo técnico e um cargo de professor. Então esse também pode acumular. E a outra opção, que é a letra C, você pode acumular 2 cargos de profissional de saúde com profissão regulamentada. Então você pode trabalhar como auxiliar de saúde bucal, como enfermeiro, como médico, em 2 cargos. Pelo mesmo motivo do professor. A gente sabe que em muitos cargos o pessoal trabalha de turno e eles têm uma folga um dia sim, um dia não. Se a pessoa quiser arrumar um outro emprego e trabalhar de turno todos os dias, ela pode, porque ela tem essa compatibilidade de horário e profissional de saúde é muito requisitado. Então esse é um dos cargos que pode acumular. Então vamos gravar de novo, só para a gente lembrar que esse artigo é importante, tá? 2 cargos de professor, um de professor e outro cargo técnico, ou 2 cargos de profissional da saúde. Aí o que eles fazem na questão? Eles colocam, você pode acumular um cargo de profissional da saúde com cargo de professor? Não pode. Aí eles falam, você pode acumular um cargo técnico com cargo de profissional da saúde? Não pode. Então eles ficam misturando isso para confundir vocês na questão. É só vocês gravarem. 2 professor, 2 profissional de saúde ou professor e cargo técnico. São essas 3 opções. Vamos continuar. Item 19. A proibição de acumular a que se refere o inciso anterior estende-se a empregos, funções e abrange a administração pública direta, autarquia, sociedade, economia mista, blá, 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 blá. Isso tudo que ele está falando aqui é que essa proibição não é só para a prefeitura. Ela é para todos os órgãos que pertencem à prefeitura. Então, ela é para a Prodesp, ela é para a Prodesan, ela é para o IPREV, ela é para o CAPEP. Quem trabalha em qualquer lugar que pertence à prefeitura não pode acumular dentro dessas regras que a gente viu, tá? Então, item 20, a administração fazendária e seus servidores fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos, terão, dentro das suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a administração fazendária é quem cuida do dinheiro, é quem recolhe tributos, é quem vai lá e cobra os impostos das pessoas. Isso é o principal é a principal fonte de renda do poder público. É dali que vem o dinheiro para a gente poder fazer os serviços públicos e manter a cidade funcionando. Então, se isso é a principal fonte de arrecadação, aqui está falando que compete à administração fazendária exercer privativamente a fiscalização de tributos, ou seja, é só eles que podem fiscalizar os tributos. Não pode um outro órgão fiscalizar imposto, por exemplo. Tá? E também eles têm precedência. Precedência significa que eles têm preferência. Então, se chegar lá no seu setor um ofício do setor de saúde dizendo precisamos de uma ambulância e um ofício da fazenda precisamos que vocês mostrem pra gente o relatório mensal do mês passado para fazer a contabilidade. O que é mais importante? Aparentemente seria a ambulância, mas pela lei a administração fazendária tem preferência. Então, se chegou os 2 ofícios ao mesmo tempo, a administração fazendária passa na frente. É o que está falando na lei. Então, sempre lembra, na hora que é para tratar do dinheiro, para recuperar, não é recuperar, para recolher o dinheiro para a administração pública, eles têm preferência, tá? Item 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de autarquias, sociedade de economia mista, é feito por meio de lei complementar. Esse não é o item importante, mas ele está falando que para criar uma empresa ou transformar ou fundir todos esses órgãos da administração pública, precisa de lei complementar. Item 22. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior. Tá falando que precisa de autorização da legislativa, ou seja, dos vereadores, para criar criação de subsidiárias. Entidades subsidiárias são entidades que pertencem à mesma. Então, por exemplo, a gente tem lá a Prodesan, que cuida dos lixos, e aí se for criar uma Prodesan subsidiária num outro bairro onde não tem, precisa de autorização legislativa, tá?
Item 23. É assegurar a participação dos servidores públicos municipais por eleição no colegiado da administração pública em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então está falando aqui que sempre que os nossos interesses do servidor ele estiver sendo discutido e deliberado em algum órgão, é assegurar a participação do servidor interessado, tá? Por eleição. Então eles podem se eleger entre eles para poder participar desses colegiados. Não é tão importante de gravar. Vamos para o 24. São obrigatórias as declarações de bem a ser publicada na imprensa local antes da posse, de 6 em 6 meses e depois do desligamento, e a autorização para a liberação do sigilo bancário das contas correntes e de investimento de todo dirigente de sociedade de economia mista, empresa pública, cooperativa, fundação, blá blá blá. O que está falando aqui, os dirigentes dessas empresas que pertencem à prefeitura, eles têm que, na hora da posse, declarar os bens. A gente já tinha visto isso para o prefeito, já tinha visto isso antes, mas agora está falando dos dirigentes, a regra é a mesma, tá? Declara os bens, de 6 em 6 meses continua declarando, isso daí vai ser sempre publicado, e quando eles saírem também. Então, isso daí é para poder a gente fiscalizar o enriquecimento ilícito, para saber se ninguém está roubando dinheiro. Item 25. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, quando assim 30 o exigirem suas atividades. E quando assim 30 o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho de seus servidores. Bem, está falando aqui que vai ter que ter CIPA nos órgãos da administração direta e indireta. Agora, esse 30, eu acho que ficou errado aqui no arquivo que eu peguei. Eu acho que ele deve estar falando que é pelo menos 30 servidores. Então, onde tenha pelo menos 30, tem que ter uma CIPA, tá? Eu acredito que seja isso. Não é tão importante, mas vocês vão lembrar do número 30 ali na hora da CIPA, se precisar, se cair uma questão falando sobre isso. Ao servidor público que tiver a sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença de trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. Então, se o cara ficou, por exemplo, vocês trabalham como operador radiofônico e por algum motivo teve uma doença, aconteceu alguma coisa e perdeu uma parte da audição, você já não tem a capacidade plena para trabalhar naquele serviço que você estava fazendo. Mas é garantido por lei que você vai ser transferido para um outro local que seja compatível. Então agora você vai fazer uma outra função que não seja mexer com rádio, porque você teve uma capacidade reduzida, tá? Isso decorrente de acidente de trabalho ou também de doença do trabalho. Mas aqui não está falando que seja de acidente particular, tá? Então é importante que aqui a lei ela está falando que é acidente de trabalho ou doença do trabalho, para eles não confundirem vocês. Vai falar assim, o servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de um acidente particular, será garantida a transferência para locais e blá blá blá. Não. Então, se vocês prestem atenção que é só quando ele se acidentar no trabalho ou ele tiver uma doença que é relacionada ao trabalho. Vamos lá? 27. É vedada, salvo as exceções que a lei fixar, a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, autarquias, respeitando ainda o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Então, ele está falando aqui que não pode colocar num edital de concurso idade mínima, né? Idade máxima, perdão. Então, é vedado colocar a idade limite, tá? Então, qualquer um pode entrar. Ali está respeitando o limite constitucional de aposentadoria compulsória. Na Constituição diz que 75 anos a gente tem que se aposentar compulsoriamente, ou seja, não tem escolha. Ou seja, você não vai poder fazer um concurso público se você tiver 75 anos. Por quê? Porque você já está na idade da aposentadoria compulsória. Tá? Item 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida da municipalidade, destinados à formação do Fundo de Previdência, Fundo próprio de Previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade municipal responsável pela prestação do benefício na forma da lei. Ele está falando que a nossa contribuição previdenciária que sai da folha de vocês e a parte que o município complementa, né? Porque uma parte o servidor paga, uma parte o município paga. Tem que ser disponibilizado lá para a Previdência uma vez por mês. É o normal, né? A gente sabe que desconta do limite uma vez por mês, mas está escrito na lei.
Vamos lá. Item 29. As reclamações relativas à prestação de serviços municipais serão disciplinadas na forma da lei. Então, vai ter lei para saber como que a gente vai resolver as reclamações. Item 30. Nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuídas ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e se acumulada com gratificação em lei. Esse artigo aqui é piada. Nenhum servidor será designado para funções que não constam na atribuição do cargo que ocupa. O que ele está falando é que, por exemplo, um motorista não vai ser disponibilizado para abrir a comporta do canal. Ele está falando aqui que não pode ser diferente da função que ele ocupa, a não ser em substituição ou se acumulada com gratificação. Tá na lei, tá? Mas a gente sabe que na prefeitura isso é a coisa que mais acontece. 31. Nas autarquias, sociedade com economia mista, fundação instituída pelo poder público, é obrigatória a criação de um conselho de representantes de servidores e empregados constituídos de eleição, cabendo a lei definir os limites da competência. Não é muito importante pra gente isso. Vamos para os parágrafos. Os parágrafos pertencem ao mesmo artigo, tá? Que está falando aqui dessa criação desse conselho de representantes nessas empresas que são da prefeitura. Eu vou pular porque todos os parágrafos tratam do mesmo artigo. Vamos para o 68. As contratações efetuadas pela administração direta, autarquias, empresas públicas, sociedades, blá blá blá, deverão ser publicadas na imprensa oficial no prazo de 30 dias. Então, quando eles fazem uma contratação, 30 dias tem que sair lá no Diário Oficial. Parágrafo único. A contratação de pessoal e as respectivas prorrogações e rescisões deverão ser publicadas na forma do caput, né, igual que está ali em 30 dias, com o nome do contratado, cargo, emprego e tal. Então, tá falando, vai contratar, vai sair tudo no DO. O nome, o cargo, o prazo da vigência do contrato, o número do processo que autorizou aquela contratação, porque vocês sabem que essas empresas contratam pessoas que não são funcionários públicos, são terceirizados para trabalhar e tudo, mas essas contratações também saem no DO, que é para a gente poder fiscalizar. 69. Os poderes executivo e legislativo, as entidades da administração indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público, blá blá blá, publicarão mensalmente o quadro com o número de funcionários ativos e inativos e mensalmente o quadro com as despesas efetuadas com viagens, estadias, blá blá blá. Então está falando aqui que todas essas empresas vão publicar mensalmente o quadro de funcionários que estão ativos, os que estão inativos, os servidores admitidos e os gastos que eles tiveram. Isso daí sai sempre no DO. Não é importante para a gente o artigo. Seção 3 agora. Do servidor público municipal. Agora fala especificamente do servidor. Até agora a gente estava falando da administração pública. Agora a gente vai falar só do servidor. E agora é o que está na lei orgânica. Lembre-se que a gente já viu, né, vocês já viram nos outros vídeos o estatuto do servidor. Mas aquele estatuto, ele é abaixo da lei orgânica, ele vem depois. A lei orgânica tem um grau na hierarquia maior do que o estatuto. Então o que tiver aqui tem que ser regra, tá? Vamos lá. Os cargos públicos serão criados por lei, em número certo, com denominação própria e atribuição e vencimento correspondente. Está falando que quando criar um cargo, já vai falar o nome do cargo, a atribuição do cargo e quanto vão pagar para aquele cargo. Tá? 7.3. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, autarquia, é o estatutário, instituído por lei, vedada qualquer outra vinculação. O que ele está falando? Que quem trabalha na administração pública vai trabalhar no regime de estatutário. E é vedada outra vinculação, ou seja, você não pode ter registro em carteira e ser um seletista, e não pode ter outro tipo de contratação a não ser o estatutário. Por isso que vocês têm o Estatuto dos Servidores. O estatuto é o que transforma vocês em estatutários. É daí que vem a palavra. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para o cargo e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes legislativo e executivo, ressalvar as vantagens de caráter individual relativa à natureza ou local de trabalho. Está falando que a lei vai garantir que quem trabalha com a mesma coisa ganhe a mesma coisa. Ele está falando que é para não ter diferenciação. E a única exceção é as vantagens de caráter individual. Então, o cara tem 5 anos, ele tem quinquênio. O outro que tem 2 anos não tem quinquênio. Então, fora aí essas vantagens individuais, os salários têm que ser iguais, tá?
Parágrafo 3º. A lei assegurará: 1. Ao funcionário público estatutário, opção de converter em pecúnia a licença-prêmio. O que ele está falando é que é garantido que o funcionário público possa receber em dinheiro a licença-prêmio. Então, a licença-prêmio, que dá direito acho que a cada 5 anos, ele ficar 3 meses, uma coisa assim, ele não precisa ficar de férias, fazer os 3 meses de férias. Ele pode vender e ganhar em dinheiro, tá? Converter em pecúnia é converter em dinheiro. Item 2. É o servidor municipal, em geral, férias remuneradas com pelo menos 50% a mais do que o salário normal. Então, as férias são pagas com 50% a mais do que o salário normal. Isso é diferente, porque para quem é CLT, a gente sabe que é 1/3, tá? Mas aqui na lei orgânica ele fala que para vocês, servidor municipal, a férias é remunerada com 50% a mais. Item 3. As servidoras municipais em geral, em caso de adoção, licença especial de 120 dias, a partir do ato da adoção, sem prejuízo do emprego, do salário e das promoções inerentes ao cargo ou função. Ou seja, se a mulher servidora adotar uma criança, ela tem a licença especial de 120 dias, que são 4 meses, e ela continua recebendo. Ela não tem prejuízo de salário e nem de promoção, nem nada. Então ela recebe normal, como se fosse uma licença maternidade. Bem, eu vou continuar desse parágrafo 4º na próxima, tá? Então a gente leu aqui, ó, até o artigo 73, parágrafo 3. Então a gente vai continuar na próxima no 73, parágrafo 4. Já deu aqui 22 minutos. Bem, bom estudo para vocês.